Bom, vamos lá. Primeiramente, eu não quero citar um texto em específico, porque acredito eu, nesse momento, que o assunto é muito amplo e nós devemos focar mais em si, na mensagem daquilo que temos, do que em si em um texto específico para tratarmos sobre o assunto. No que primeiro podemos falar a respeito dos dons e dos talentos, é que nós não podemos começar esse tema, não podemos começar esse assunto sem compreender a diferença entre ambos. O dom, todos nós sabemos, ou aqueles que não sabem, vão passar a saber agora. O dom é aquilo que Deus concede a cada um de nós de forma, segundo a Bíblia, por meio da sua graça. O dom, ele é dado pela graça, e você vai entender isso um pouco mais à frente. O talento é algo que nós treinamos, nós conseguimos desenvolver, nós treinamos a nossa capacidade e aquilo cresce, aquilo desenvolve dentro de nós. Isso pode ser um talento. É claro que muitas vezes nós já crescemos, né? Nós já desenvolvemos, nós nascemos com aquela capacidade. E eu acredito muito num propósito espiritual, que é o seguinte: o Espírito Santo, ele é capaz de credenciar esses talentos, né, em completude com o nosso dom. Ou seja, eu já tenho um talento, eu já tenho uma capacidade, uma forma de desenvolver esse talento, aquilo que eu treinei, aquilo que eu me especializei, aquilo que eu me capacitei. Mas o Espírito Santo, ele pode me dar dons e pegar aquele talento e juntar com o dom. Mas, para ficar bem claro, o que eu estou querendo passar para você já de começo é que o dom é coisa espiritual, vem de Deus. O talento é coisa nossa, nós desenvolvemos. A Bíblia mesmo fala sobre a parábola dos talentos, e o Senhor da parábola distribui os talentos. Mas quem desenvolve os talentos, quem multiplica, são os homens, certo? Então, compreendido isso, a gente pensa no seguinte fato: se agora eu tenho dom, eu fui capacitado por Deus com dons espirituais, a gente precisa levar em consideração o fato das classificações dos dons. E eu não vou falar sobre todas para que o vídeo não se estenda muito, para que a gente não tome muito tempo naquilo que é a mensagem objetiva para nós hoje. Mas eu quero começar falando com vocês sobre os dons ministeriais. O que eu chamo de dons ministeriais são aqueles 5 dons que nós encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11. E esses dons, muitas vezes, nós vemos que, ao falar desses dons, existe uma comparação sobre uma forma de hierarquizar esses dons. Só que o que eu e você precisamos compreender acerca daquilo que a Bíblia mesmo fala para nós é o seguinte: todo dom precede o ofício. Ou seja, tudo aquilo que eu sirvo à igreja como ofício, antes eu já tive o dom. Você precisa entender isso, tem que ficar claro. Todo dom precede o ofício. E o dom para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele tem o seu propósito. E a Bíblia mesmo fala, e um dos propósitos mais específicos, mais claros que o apóstolo Paulo deixa para nós, é para a edificação. É para a edificação dos outros.
Esses ofícios são ofícios, ministérios de liderança, e esses dons são deixados para o crescimento, para o desenvolvimento, para o avanço da igreja. Portanto, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles são capacitados por Deus, recebem o dom antes mesmo até de receber o ofício para a edificação. Isso não significa, preste atenção, não significa que porque eu tenho dom para ser algo, ou porque eu tenho dom antes de ter o ofício, que eu posso exercer aquele ofício. Ou seja, eu tenho dom para ser pastor, então eu já posso ser chamado de pastor, já posso me intitular pastor? Não, não é isso que acontece. Mas você desenvolve o seu ministério a partir do dom que você recebeu. Todo dom, ele vai te levar ao caminho do ofício. O dom de apóstolo, nós vemos, principalmente no Novo Testamento, o exemplo dos apóstolos que serviam muito para fundamentar, para desenvolver ministérios e igrejas. Estavam no auxílio ali para fundamentar as bases do evangelho dentro da igreja. Os profetas sempre foram grandes mensageiros da palavra, né? Sempre foram aqueles que trouxeram a mensagem. Não é aquilo que, como a gente vê no Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que levavam os pedidos de Deus, do povo a Deus. Os profetas são aqueles que trazem a palavra de Deus ao povo. Certamente. O evangelista é aquele que ganha, que alcança, que tem a habilidade, a capacidade de se relacionar com aqueles que estão fora do ambiente da igreja, né? Eu não digo só num relacionamento interpessoal, mas eu digo num relacionamento, um nível espiritual, porque ele é capaz de pregar a mensagem para essas pessoas, as verdades bíblicas, com muita facilidade, fazendo com que essas pessoas recebam de bom grado e tenham uma frutificação em suas vidas. O pastor é aquele que alimenta, é aquele que cuida, é aquele que abraça o rebanho de Cristo, é aquele que consolida, é aquele que discipula. O mestre é aquele que faz toda a limpeza, ou seja, ele traz o ensinamento polindo as nossas vidas com a mensagem de Deus. Esses são os dons ministeriais. Agora a gente pode falar também sobre os dons de fala. E os dons de fala são aqueles que nós encontramos também nos textos bíblicos tratando sobre os seguintes assuntos. Os principais dons de fala que nós encontramos são as falas proféticas, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas e o dom de falar em novas línguas. Eu quero, como eu disse, ser bem objetivo com vocês nesta aula, nesse estudo aqui com vocês. E dizer que o dom do falar em línguas e o dom da interpretação de línguas são dons muito pouco compreendidos. Mas existe uma grande necessidade para com esses dons. Esses dons não devem ser reduzidos nem deixar de ser vividos e praticados pelos cristãos dos dias atuais. Não é porque existem diferenças bíblicas, teológicas, compreensões doutrinárias que eu devo deixar de exercer o dom que Deus me deu. E eu preciso dizer a você que o dom do falar em línguas é um dom que Deus deu aos homens, não só para alcançar pessoas que falam em outras línguas. É claro que nós não podemos limitar o poder de Deus e nós vemos isso no sobrenatural, na forma sobrenatural de Deus lidar com as coisas e tratar com as pessoas. É claro que Ele pode te usar, me usar para pregar a palavra falando em outro idioma que não o nosso. Mas também existe a forma de falarmos diretamente com Deus. E é por isso que as línguas,
elas edificam a nós mesmos. E nós podemos orar em línguas. Daí a grande importância de orarmos falando em línguas. O dom de interpretação de línguas também é um dos dons que pouco se vê nos dias atuais dentro das igrejas. Mas deve ser um dom buscado, deve ser um dom que deve ser recebido pelo Espírito Santo. Nós devemos estar prontos a receber esses dons, não porque ele é melhor do que falar em línguas, tá? Mas porque esse dom, ele trata com uma área muito específica, ele trata com a interpretação da mensagem que aquela pessoa ou que Deus tem para passar. A primeira questão que nós devemos compreender é que esse dom, ele serve à igreja para trazer a mensagem que Deus tem para dar para esta igreja. E, similar a isso, o dom de profecia também, como eu já disse, é um dom para trazer a mensagem de Deus. A grande diferença é que o dom ministerial do profeta é um dom de liderança, exercer o dom de liderança, como nós vemos no próprio profeta Ágabo, lá no texto, aonde fala que as filhas de Filipe profetizavam. Elas tinham os dons, elas tinham o dom de profetizar, mas não tinham o dom de ser profeta. É diferente. E nesse caso, em vida prática diária como cristão, a gente pode entender que profetizar passa muito pelo dia a dia. Eu posso profetizar hoje e levar muito tempo para ter uma nova profecia. Agora, aquele que tem o dom do ministério profético, Deus dá a mensagem a ele diretamente para passar às outras pessoas, tá? O outro dom, e eu estou passando rápido pelo tempo que nós temos e também porque são muitos os dons. Um outro dom, outra classificação de dom que eu quero falar com vocês é sobre os dons de serviço. E esse dom de serviço, nós vemos, por exemplo, o dom de discernimento de espírito, liderança e governo, os dons de contribuição, socorros, o dom de servir. Eu quero tratar com esses dons, tá? O dom do discernimento de espírito é muito claro, e ele não é um pensamento crítico, não é aquilo que eu vi, pela minha base, pelo conhecimento que tenho, eu percebo que aquilo ali é de fato aquilo ali que eu tenho a convicção de que é. Ou seja, pelaquilo que eu já vivi, pelaquilo que eu já experimentei, por aquilo que eu conheço, antes mesmo que aconteça, eu sei que vai acontecer. Porque eu já passei, eu já tive a experiência, eu já tive o aprendizado com aquilo ali. O discernimento espiritual não é essa capacidade, essa forma de entendimento crítico. O discernimento espiritual é um discernimento que vem diretamente do Espírito Santo para nós. Nós somos capazes de discernir aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Aquilo que vem do Espírito Santo e aquilo que não vem do Espírito de Deus. Aquilo que é do céu e aquilo que é da terra. Nós somos capazes de discernir e de compreender o que é santo e o que é profano. O outro dom de liderança e o de governo, eles são bem similares, mas não são as mesmas coisas. São dons também de serviço à igreja. E como eu disse, não precisa necessariamente que você ocupe uma posição, ou um título, melhor dizendo, dentro da igreja, dentro do serviço da igreja, para que você exerça esse dom de liderança. Certamente que um pastor, certamente que alguém que está à frente de um trabalho na igreja precisará desenvolver, precisará ter esses dons. Mas não significa que alguém que não seja, não tenha. Então, o dom de liderança é aquele dom
que você vai motivar pessoas, é o dom que você vai estabelecer metas, é o dom que você vai levar as pessoas a terem um desenvolvimento e um crescimento. Todo líder precisa pegar uma pessoa e desenvolvê-la. Esse é o principal papel da liderança. Eu preciso levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Eu preciso ser transformador de vidas. Certo? Esse é o papel do líder. Já o papel daquele que tem o dom de governo, ele está a serviço pelo nome de outro. Ou seja, eu administro, eu também levo as pessoas a alcançarem, né, uma transformação de vida, mas através de sendo um representante de uma outra pessoa. Isso até mesmo sendo representante do Espírito, mas geralmente, né, eu trabalho em conjunto com uma outra pessoa, sendo dela o representante para levar e administrar aquilo que o outro precisa de mim. Os dons de colaborar, né? O dom de socorro, melhor dizendo, e o dom de servir, eu deixei para falar deles 3 juntos, porque são bem similares, né? O dom de contribuição é aquilo que nós já sabemos, é a pessoa que foi chamada por Deus, recebeu o dom, a capacitação de generosidade. Isso não significa que nós, que talvez não tenhamos, seja eu, você, seja lá quem for, nós precisamos ser generosos. Sim, mas há pessoas que têm recebido de Deus um chamado, um dom especial para exercer esta grande obra, dedicando, colaborando com o seu tempo, com os seus recursos, com a sua capacidade, com as suas energias, com o que Deus colocou na mão dele para fazer, ele vai colaborar na obra de Deus. Uma outra coisa é o dom do socorro, é aquele que tem o dom de Deus para socorrer vidas, para auxiliar pessoas, para levantar pessoas, para fortalecer pessoas, para renovar a vida de pessoas. São essas que receberam o dom de socorro. E aqueles que receberam o dom de serviço, esses são aqueles que receberam o dom de aliviar o trabalho do outro. Isso não significa que, se eu estou servindo, eu recebi o dom para servir, não significa que o trabalho do outro vai ser menor, mas vai ser mais fácil, porque eu estou ali para auxiliá-lo, ajudá-lo a carregar o peso, ajudá-lo a dividir e a multiplicar a força de trabalho. Esse é o dom do serviço. E a gente vê esse exemplo no livro de Atos, no capítulo 6, a partir do momento que os apóstolos decidem levantar os diáconos na igreja. Eles foram uma força multiplicadora para atender as necessidades dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Deus, certo? E aí, como eu consigo, já que eu entendi a diferença do dom e do talento, já entendi alguns dons, como eu consigo ter ou desenvolver esses dons? A primeira coisa é nascer de novo. É necessário nascer de novo, é necessário ser nascido de Deus, ser nascido do Espírito, para que nós tenhamos o dom de Deus. Outra coisa, aprender com quem tem aquele dom. Aprender com pessoas que já operam nos dons. Ouvir, perguntar, trocar informações, buscar orientação com quem tem experiência no exercício do dom. Uma outra coisa que é lógica é buscar em Deus por um dom. Sabe, almejar um dom, isso não é ruim, gente. Não é ruim, não caiam nesse tipo de pensamento, de ideologia, de filosofia, que pessoas buscam por dons e ao
não conseguirem desenvolver durante um tempo se frustram e que não deve haver esse tipo de busca. Isso está errado. Nós devemos compreender que Deus ele tem as suas maneiras de nos ensinar. E não é que eu vou orar hoje, Deus vai me conceder um dom e eu vou sair fazendo tudo que aquilo que a outra pessoa que já está operando no dom há muito tempo faz. Eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso fortalecer minha musculatura. Vou usar esse termo para que fique mais didático. Eu preciso fortalecer minha musculatura no exercício do dom. Então busque pelo dom. E, por último, como eu posso receber esse dom? É, de fato, almejar um dom. Eu preciso saber apresentar para Deus o que eu realmente quero. Eu preciso orar a Deus e dizer: Senhor, capacita-me nessa área, nesse dom. O Senhor me deu, agora me ajuda a desenvolver. Me dá oportunidades de desenvolver nesse dom. E certamente eu creio que você poderá desenvolver nos seus dons e no seu talento. Bom, eu espero que essa mensagem, esse grande estudo tenha te ensinado alguma coisa e que você tenha aprendido